Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de Sociologia é a continuação desse conteúdo que estamos vendo de instituição social. A gente já viu família, escola, e hoje vamos ver a instituição social, a questão a instituição religiosa. Quando a gente fala em religião, não vou falar aqui de algumas instituições, mas falar no contexto da visão sociologia. Por quê? O homem sempre estava ligado nessa questão espiritual, da fé, e sempre, desde o surgimento do homem até os dias de hoje. Como sempre o homem está de frente a frente com a situação, vamos dizer assim, de risco de vida, ele sempre vai apelar para a questão divina, para Deus. E você vê a presença religiosa desde os tempos mais remotos, a questão do pensamento do sagrado. A gente vai ter essa figura do sagrado divino presente nas sociedades, no homem, desde elementos da natureza como água, fogo, a terra, o sol, como era muito comum em algumas civilizações antigas, em algumas religiões também que existem, atribuir a esses elementos da natureza. A gente também atribui a questão desse sagrado e do divino alguns elementos em relação ao homem, certo? Então, quando a gente fala de religião, a gente também fala na questão do que são rituais. Quando fala de rituais, a gente está falando de algo repetitivo. Por exemplo, as palavras que o padre fala pro noivo e para a noiva durante o casamento, da qual eles repetem, certo? E também entra a questão do dogma. O que é dogmas? Dogmas são ensinamentos, são doutrinas de uma instituição religiosa. Por exemplo, os dogmas católicos, que é muito comum, vigente na Idade Média, toda a poderosa Igreja Católica. Então, a gente tem esses dogmas, são doutrinas, ensinamentos da qual as pessoas vão seguir. E com isso, a gente também traz desses dogmas elementos, símbolos sagrados que vão associar as pessoas a essa questão espiritual da fé, como o símbolo da cruz, de Jesus Cristo, são elementos para aproximar aquele indivíduo, aquele cidadão da fé. E daí, quando a gente fala da fé e a gente fala da Igreja Católica, a gente fala também das reformas religiosas que aconteceu ao longo da história. E principalmente da reforma protestante, feita por Martinho Lutero, que ele vai começar a criticar algumas coisas que a Igreja Católica vinha fazendo naquela Idade Média, que muitas vezes ela não estava realmente seguindo de fato na prática. Na teoria era uma coisa, na prática é outra. Ele vai trazer propostas da qual até o próprio cidadão, o indivíduo, ele possa ler a Bíblia, que antigamente só as pessoas da Igreja Católica tinham acesso à Bíblia e podia fazer essa leitura, e era feita em latim. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão e falar que as pessoas têm que ter sua própria interpretação do livro sagrado. E ele vai ser muito aceito em alguns outros reinos da Europa por esse pensamento, porque algumas regiões já não aguentavam mais esse controle da Igreja Católica, essa interferência da Igreja Católica. E esse pensamento dele vai ser muito bem visto nisso. Daí a gente vai ver outras instituições que vão vir em relação a esse movimento de movimento protestante. A gente também vai ter a questão da Contra-Reforma, que vai ser a forma que a Igreja Católica vai reagir a esse movimento, e algumas mudanças. Chega até a criar o Index, que é o livro que vai ter uma lista de livros que são proibidos para leitura. A gente fala também da Inquisição, que foi a perseguição das pessoas que não eram católicas, no caso, os judeus, condenar as pessoas por bruxaria. Então, por exemplo, os judeus mesmo, muitos nessa época, eles saíram fugindo da Europa. Por exemplo, os judeus da Holanda vieram para cá, para o Recife, ficaram um período aqui, no período que esteve de Maurício Nassau. Então, você tem essa perseguição também em relação à Inquisição que a Igreja Católica vai ter. E quando a gente fala de pensamento da sociologia em relação à religião, a gente tem Durkheim, desculpem o erro. Durkheim, ele fala que a religião é a teoria e a função de fortalecer os laços da coesão social, contribuir para os membros desse grupo, certo? Que fazem parte, e por isso cerimônias rituais ganham uma grande importância, uma vez que são este momento possibilitam o encontro dos fiéis, a reafirmação das suas crenças. Durkheim iniciou basear sua análise
em uma pesquisa realizada aos povos aborígenes australianos, na qual abordava essa prática. Então ele fala que a religião vai ser uma forma de unir uma sociedade através de uma crença. Já Karl Marx, as pessoas falam que Karl Marx criticava muito a religião, não a religião, mas a instituição, muitas vezes, delas que vão vir. Porque com a reforma protestante vai fortalecer muito a ideia do capitalismo, porque a gente vai ver na questão do calvinismo, ele vai falar da questão do merecimento. Então, se eu conquistei, se eu batalhei, se eu enriqueci, foi por causa do meu merecimento, certo? E com isso vai haver as lutas de classe, as divisões sociais. Então, nisso, ele fala dessa consequência desse pensamento que vai gerar. Então, o Marx fala muito da liberdade individual. Incrível que pareça, Karl Marx, ele é judeu, para quem não sabe. E a gente também tem Weber. Weber vai ser uma teoria em cima em relação a isso do calvinismo e do fortalecimento do capitalismo através desse pensamento calvinista. Weber foi um dos grandes estudiosos religiosos. Empreendeu análise comparativa entre a religião orientais e ocidentais, com o objetivo de compreender as razões do desenvolvimento do capitalismo na Europa. Incluiu esse pensamento que a gente vai ver na questão da questão do calvinismo. Então, em sua obra A Ética Protestante, o Espírito Capitalista, Weber desenvolve o interesse em estudo e que demonstra quando o protestante, em especial o calvinista, atribui para o desenvolvimento do capitalismo. Nessa questão de você possuir seus bens materiais através do seu trabalho. Então, com isso, ele vai atribuir a essa conquista a questão divina, certo? Então, você vai trazer linhas de pensamento, como a gente viu do Durkheim, como a religião como elemento que vai unir a sociedade, Marx falando que algumas instituições religiosas vai acabar gerando conflitos de classe, e Weber falando, desenvolvendo mais a questão do olhar mais em cima econômico dessa religião protestante que vai trazer a questão do capitalismo, certo? Então você vê várias visões em relação à religião e a gente pensa assim, nossa, a religião é uma fé que cada um tem, que cada um segue, e a gente observa que a gente tem que respeitar a religião de cada um, dos povos que tem no mundo, desde as religiões ocidentais, oriental, que é tão diversificada. E a gente, por exemplo, a gente teve toda a Idade Média, toda essa intolerância religiosa, essa perseguição aos judeus, que a gente viu na Segunda Guerra Mundial também, os alemães fizeram essa perseguição aos povos judeus, o preconceito que a gente tem com as religiões africanas. Então, em pleno século XXI, a gente vive num estado laico, onde a política e a religião não podem se misturar, e que muitas vezes a gente vê esse preconceito religioso ainda vigente, certo? Então, muitas vezes é por falta de conhecimento e querer aprender um pouco mais. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem me perguntar enviando mensagem no privado do WhatsApp.